Nacional, sou conselheiro de saúde do Distrito Federal e já fui conselheiro nacional de saúde. O encontro com a ANAB e com o próprio professor Natan, ele se deu de forma meio colateral. Se deu por meio de uma das nossas conselheiras, que está no doutorado da cátedra da Unesco, a doutora Lísia, com quem eu já também construí alguns artigos que foram publicados na revista de bioética, etc. E ela fez um mestrado também. Mas culminou justamente com o encontro no evento que teve no Congresso Nacional, onde ela foi nos representando e ela me ligou muito entusiasmada, né, com a importância do tema, com justamente um certo descuido da própria saúde pública com relação ao tema, uma falta de um olhar diferenciado de ações públicas mais precisas, né, e pela própria repercussão. Ela sentiu um impacto muito grande, né, até porque a mãe dela também está passando por uma situação, querendo ou não, né, quando, seja quem for, encontra-se ser profissional da área de saúde, mas quando determinadas doenças entram no ambiente familiar, você não tem como, não importa a tua formação, né, não importa se você tem mestrado, se você não tem, se você tem doutorado, você sente justamente toda a dor e fragilidade do ser humano. Você sente o quanto nós somos humanos e o quanto nós carecemos de determinados cuidados. Bom, aí procurei o Rogério, a própria UNB, a pessoa Donata, porque nós temos uma visão nessa gestão do Conselho diferenciada. Nós entendemos, até porque eu vim do meio sindical, vim da luta no Conselho Nacional de Saúde, da importância da construção social, da importância desse fazer uma construção de via dupla, de quanto pode se interferir enquanto agente social nas políticas públicas, e porque a gente está lutando no Congresso Nacional e também no Distrito Federal para que a gente tenha realmente acesso à saúde, para que a gente tenha realmente a questão da Constituição, do artigo 196, da Lei 8080, que diz que é direito de todos, que diz também que a gente tem direito à proteção, e recuperação da saúde. Então, promoção da saúde. Então, e aí eu fui conversar com eles e fiz uma pergunta muito interessante que o senhor fez. Porque sempre tem esse olhar de que, assim, mesmo na faculdade, quando você olha a graduação, determinadas doenças, elas passam quase como uma nota de rodapé, um capítulo de um livro que você olha ali meio que por curiosidade, porque às vezes ele não aparece na clínica ou não é enfatizado dentro da formação acadêmica. E aí eu fiz justamente essa pergunta para o professor Natan. Quantas famílias são impactadas por doenças raras? Porque a gente sabe que às vezes as próprias pesquisas ficam vinculadas a um aspecto econômico, né? Justamente de qual seria o volume da população, de quanto seria de custo para investir naquilo, etc. E surpreendentemente ele falou umas coisas bastante curiosas, assim, que me deixaram até mais impactado com a importância do tema. São mais de 10% da população de famílias que são impactadas por doenças raras. Ora, 10% da população não é nem o que a gente tem de pessoas com carteira assinada no Brasil. Então é muita gente. 10% da população não é pouco, né? Se a gente pensar em 180 milhões de habitantes, é muita gente. E aí a gente começou a discutir isso em números. Poxa, quanto que o Ministério da Saúde gasta em investimento relacionado à informação da AIDS, né, que atinge um volume menor? Ninguém está dizendo que é menos ou mais importante, mas que às vezes há que se dar a devida atenção porque não se está dando, né? A mesma coisa com outros problemas ligados ao tabagismo, às drogas, etc. E aí você vê que não é pequeno. Quando você faz justamente essa qualificação e até quantificação, é importante demais. E que realmente está havendo algum tipo de falta de atenção. E aí a gente voltou num ponto central, que é a questão da informação. A gente sabe que não consegue criar centros especializados de tudo quanto é matéria. Mas nada impede que os locais que já existem tenham profissionais que tenham informação, que tenham competência e capacidade para orientar,
para ter o primeiro contato com determinadas patologias, para ajudar a encaminhar, porque também, vamos combinar, que imputar tudo a um laudo de exame é complicado, porque antes as pessoas passam por romarias, as pessoas quando têm determinados problemas, elas passam por milhares de especialistas, né? Não raro, isso acontece, para chegar a um diagnóstico conclusivo. Para vocês terem uma ideia, eu ia muito à China por uma questão de formação, que eu trabalho com cultura também há muitos anos, e um parente meu só tem um diagnóstico final na China, de ela, porque era uma variação. E assim, quando ele foi lá no especialista, ele falou, ó, já fizeram esse exame no senhor, né? Já. E aí nós levamos ele no melhor especialista lá, que foi mais barato do que um aqui do Brasil, mas enfim, são as peculiaridades de cada país. Mas aí ele falou, ó, já fizeram isso, no senhor? Foi, exatamente. Ele repetiu exatamente cada exame. Então agora nós vamos fazer, nós descobrimos, depois de avaliar milhões de pessoas, a ideia do diagnóstico. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que o problema da informação é grave. A gente está numa era da tecnologia, da alta velocidade de informação, das informações em segundos, não são em horas nem dias, né? E a gente continua tendo falta de informação, falta de acesso à cidadania plena no século XXI. E isso é um problema grave. Não dá para imputar isso também só ao médico, não dá para ter um geneticista especialista em cada posto de saúde, são áreas muito especializadas. Mas a gente pode ter um corpo clínico responsável por tudo. Eu costumo dizer que quando um hospital, um médico amputa uma perna errada, não é culpa só dele não, é culpa de todo mundo. Porque vai desde o técnico até o fisioterapeuta, até todo mundo que está ali em volta, que não foi ninguém capaz, às vezes, até de escrever na perna do paciente. Porque a gente sabe que em ambientes que tem processos humanos, eventualmente pode ter falha. Então, como é que eu me coloquei nesse processo? Primeiro, a gestão do conselho quer ser parceira da sociedade, porque os conselhos regionais e os conselhos federais das áreas da saúde são autarquias públicas federais criadas por lei federal para a defesa da profissão, defesa da sociedade, obviamente com olhar para a saúde pública. Então a gente está falando de saúde pública, né? Se a gente pensar ainda na questão da capital federal, colocada pelo Rogério, é gravíssimo, porque a capital federal tem recursos bastante vultosos constitucionais, que deveriam ser recursos destinados à saúde, educação e segurança. O Distrito Federal não atende só a população do Distrito Federal. A gente sabe que todo o Centro-Oeste, às vezes vem até da Bahia, vem da Bahia, então a gente sabe que toda a região aí de até mais de 1000 quilômetros, a política pública de saúde é comprar ambulância para as 4 da manhã, 5 da manhã, 3 da manhã sair para Brasília. Na estrada, que eu viajo muito, eu gosto de dormir em casa, mesmo quando eu durmo no sofá, porque às vezes eu chego de madrugada, porque a nossa circunscrição é Brasília e Goiás, daqui a pouco aqui que põe a reunião em Goiás. Eu vou e volto muitas vezes, às vezes Catalão, vou a Rio Verde, volto, chego 2, 3 da manhã e durmo, nem entro no quarto, não incomodado, estou lá na sala. Mas eu canso de passar pela estrada de madrugada por ambulâncias vindo para Brasília. Então Brasília realmente tem um papel importante, e não é só esse da assistência, é de dar a informação. Nós estamos em Brasília, então projetos, referências de projetos que são feitos aqui, têm impacto no país inteiro. Às vezes nós somos 30, 20 pessoas, ou só esse grupo aqui, se estiver lá no Congresso Nacional, vai para o país inteiro, E a gente tem que assumir essa responsabilidade, mesmo quando as nossas ações não consigam atingir aqueles mais próximos de nós. Que as nações fiquem por próximo, mas fiquem com uma política de mudança. O ser humano é um ser humano há quase 100 mil anos. Né? Os últimos anos aí, né, o período moderno, que a gente pode dizer aí, talvez mais contemporâneo, teve uma grande mudança no paradigma de lidar com as doenças, no paradigma epidemiológico, que é justamente a questão das doenças crônicas, que são as mais caras e que são as que afetam as famílias, né, de quase todos que estão aqui, ou de conhecidos, ou de parentes, enfim. Ora, se esse é um olhar, se a gente precisa ter uma atitude diferenciada e recursos para isso, a gente precisa ter tecnologias que interfirem, que melhorem a qualidade de vida. Né? Para a gente, por exemplo, no caso das duas profissões que eu represento, a fisioterapia e terapia ocupacional,
Eu acredito que quase todos vocês saibam para que serve, ou já precisaram, etc., por uma necessidade. Né? Mas a gente ainda tem um problema grave de dizer para a população que não são agentes iguais. Então nós temos que vencer várias etapas nesse processo. Então era isso, eu queria colocar à disposição, já coloquei à disposição até os nossos serviços parlamentares, né? Eu faço parte da Comissão Parlamentar do Conselho Federal também, né? Para acompanhar projetos de lei, porque isso tem custo, você tem que pagar assessorias muito especializadas, projetos de lei que tramitam no Congresso. Colocar o site do Conselho à disposição, colocar a estrutura do Conselho à disposição enquanto uma estrutura pública federal, né, para apoio, seja para reunião, para a gente discutir isso. Quero mais informação, porque eu sei que os nossos profissionais estão sendo formados com baixíssimo grau de informação para atender esses pacientes. E é óbvio que quando chega na clínica, ele vai ter que aprender de alguma forma, e o atendimento pode não ser o melhor, né, se não tiver especializado. Isso, quando eu digo nossos profissionais, esse exemplo serve para todos os profissionais da área de saúde. Então a gente quer desenvolver informação também. Informação é importante, as pesquisas são importantes também, porque às vezes elas consubstanciam políticas públicas. Não raro, quando a gente vai ter uma discussão com o Ministério da Saúde, etc., às vezes fala assim, mas falta material científico que justifique esse investimento, etc. E trouxe já uma demanda para a própria, dessa parceria, dessa integração com a própria MAG, que trouxe uma demanda. Por exemplo, está tramitando no Congresso Nacional, acho que a gente tem que mudar a forma de fazer política pública, tem que resgatar os idos lá, né, da década de 80, quando a gente teve a oitava Conferência de Saúde, que se não fossem as comunidades, né, as associações da população, a gente não tinha a mudança que a gente tem hoje para ter um SUS, que é uma referência no mundo inteiro, apesar de não ser perfeito, mas é um modelo de saúde diferente. Então, o que a gente quer colocar com isso? Por exemplo, tem projetos lá que podem afetar vocês todos. Tem projeto do PSF que está sendo discutido e quase engavetado pelo próprio Ministério da Saúde, né, pelas áreas técnicas do Ministério da Saúde, que não raro, às vezes, olham só o aspecto do custo, não é isso? E pode impactar todo mundo, porque se você tem PSF que vai discutir quem vai ser o núcleo mínimo. Só traduzir para o pessoal, que a gente é da saúde, programa de saúde na família. É porque a gente é o hábito, Por favor, me puxa a orelha sempre que eu pegar. Então, assim, o programa de saúde da família, que é uma descentralização dos atendimentos só no hospital, que é uma descentralização desse modelo hospital-centro para saúde e na comunidade também, e os núcleos de apoio à saúde da família, que são os NASFs, que são outras unidades que dão apoio, tinha que ter obrigatoriedade de todo profissional que está ali, que está indo na comunidade, olhar todo mundo conversar, saber também de doenças raras. Né? Eu acho que o mínimo que ele dá orientação. A gente sabe que a maioria aqui tem um nível social né, de bom para melhor. Mas a gente vai, quando a gente bota o pé enquanto profissional e vai atender na favela e que anda nas ruelas, né, nas casas que são seres humanos também, estão completamente desassistidos. E às vezes a informação é tão grande, né, tão grande mudança que ela é capaz de proporcionar, que às vezes até para poder saber pedir, para poder saber o que fazer, aonde ir e a quem pedir, porque às vezes a pessoa não sabe. Então, não queria ocupar muito tempo, sempre eu acho que a fala principal é de vocês, mas dizer que eu estou aprendendo com vocês, desde o primeiro contato que eu tive com o professor Nateco Rogério, já pedi para nos dar informações, nós vamos colocar nos nossos mails, nós temos uma política de mudança de informação e comunicação dos profissionais, então nós estamos mandando milhares de e-mails aos profissionais. Eu mandei até setembro do ano passado 1 milhão de e-mails, né? Já mandamos mais, agora quase 700 mil e-mails também, onde nós estamos dando informação, apoiando congressos, etc. E nós queremos dar essa informação aos acadêmicos, aos novos profissionais, a mudar a forma de agir, de pensar, para poder atingir todo tipo. Porque, veja, quando um profissional conhece sobre doenças raras, é óbvio que como o próprio tratamento não é único, muitas vezes, tem que ter uma atuação multiprofissional, multifacetada, etc.
ele se aprimora nesse processo. Então a gente ajuda a cuidar também de outras doenças, de outros problemas. Mas era isso, eu queria me colocar plenamente à disposição, colocar o conselho à disposição para a gente realmente transformar a saúde pública do Distrito Federal. E queria dizer o seguinte: não desanime, não fique desanimado com uma porta fechada por qualquer outra coisa. Nós estamos lutando, por exemplo, para que tenha fisioterapia. Hoje o projeto está todo em função de políticas públicas e terapia ocupacional só nas UTIs. A gente quase não tem ambulatório, mas a gente não pode desanimar. Mesmo que eu saia um dia do conselho, mesmo que eu não esteja mais aqui entre nós, né, eu quero que a gente saber que a gente lutou por um processo de transformação. Então, não desanime, que eu acho que você juntar no sábado um grupo de pessoas assim, não é fácil. Não pense que é fácil. Muitos sindicatos não conseguem fazer isso, muitas associações não conseguem fazer isso. Se a gente consegue fazer isso no sábado, de manhã, tem um grande potencial transformador aqui. E a gente pode fazer a diferença, é só acreditar. A Lízia ficou impressionada, vocês não têm ideia do impacto político que foi aquele evento no Congresso. Então, é possível mudar muita coisa assim. Bruno, eu até já, como você colocou o CREFIT para nos ajudar na questão de procurar as partes, as polícias podem estar andando, né? Foi bom você ter vindo também, que na sexta-feira a gente já tem um contato na Câmara com a liderança do PSD. A liderança do PT no Senado nos chamou para uma reunião na terça-feira. E o pedido deles foi justamente, olha, traz para nós as políticas ou os projetos que estão andando, que é de favorecimento para a comunidade. Então fica meu pedido de ajuda, já que você tem o pessoal lá, só para isso, e eu consigo fazer. Mas o tempo que eu consigo fazer é muito maior do que quem já está acostumado consegue fazer. Então, se vocês conseguirem mandar para mim até segunda-feira, na terça-feira, já vai nos ajudar. E terça-feira eu já levo para a liderança. Na terça-feira. Olha só, na terça-feira eu estou na comissão parlamentar. Eu vou combinar com você, porque assim, eu estou indo agora, daqui a pouco a Goiânia, que vai começar a reunião 2 horas, o pessoal vai começar para mim, eu chego atrasado. Tem reunião hoje, tem amanhã também em Goiás, porque Goiás tem um problema, porque como eu represento Goiás também, são 246 municípios, 340 mil quilômetros quadrados para cuidar. Então, eu estou lá em várias reuniões em alguns municípios até amanhã. Segunda-feira eu volto, tenho algumas reuniões, vou caminhar na Câmara Distrital também, apresentando alguns pedidos de notificação que a gente está fazendo. Mas ainda na segunda eu te ligo e a gente já separa isso. Queria só alertar para vocês o quanto pode ser importante mexer em política pública. Às vezes você não consegue aqui, mas aí quando você pensa em 10%, você consegue envolver o Brasil todo. 10% de São Paulo é muita gente, 10% de Brasília pode não ser, eu acho que depende da visão política, né? Mas eu acho que é. Mas você pode, quando você envolve o Brasil, é muito grande. E se você pega um projeto de lei, né, e você faz, enquanto cidadão, uma interferência ali, a gente consegue construir, posturar uma política que ali não tem uma interface, com uma atenção diferenciada. Olha, gente, vamos combinar uma coisa. Você pedir para que tenha informação, formação, para toda a atenção à saúde pública nessa área, não é pedir nada. É quase que pedir o óbvio, é quase que pedir qualidade. Né? Então, é bem pouco. É um pedido muito razoável. E olha que o Ministério da Saúde me entende isso. É muito razoável. É qualidade do profissional. É a educação continuada é tão razoável que, sinceramente, eu vou ser bem sério para vocês. Se mudar o jeito de fazer, se começar a agir dessa forma, eu acho muito provável, melhor dizendo, que algum deputado ou senador se ponha contra, porque não seria razoável. É óbvio pedir que as pessoas que estão na área de saúde tenham informações, no mínimo, seja o mínimo. Então é isso que a gente quer construir com vocês e deixar à disposição, plenamente à disposição. Doutora Terezinha, agora... Posso usar o vídeo, divulgar? Pode, eu queria também botar a nossa. Eu ia pedir, ninguém arredou o pé até agora, justamente por causa a importância, além da importância, a ansiedade de todo mundo ouvir o que a senhora tem para colocar. E aí, dentro do que a senhora colocar, porque foi criada recentemente. Primeiro, agradecer, quero que todos saibam que a doutora Terezinha veio aqui, eu liguei para ela na quarta-feira no celular,
Falei assim, doutor, a gente vai fazer uma reunião no sábado, será que ela se prontificou em vir na hora? Ela estava em outro local e veio aqui, então agradecer toda essa disposição. E aí nessa fala, doutora Terezinha, se a senhora puder colocar o que se pensa para a unidade, como que as associações dos pacientes podem ajudar a estruturação dessa unidade, que pelo que entendi, ainda há um processo de estruturação, então como nós podemos estar trabalhando juntamente com o Hospital de Apoio, dentro do controle social, como que nós podemos fazer isso, enfim, e aí penso que eu colocar o que a senhora realmente tem de importância para falar. Posso gravar, doutora Terezinha? Outra coisa, pessoal, acho que nem todo mundo colocou e-mail, telefone aqui. Por favor, não esqueçam que tem uma outra coluna aqui de autorização da gravação, tá? Mas, por exemplo, nós começamos sozinhos em 89 no serviço de genética na rede e hoje nós temos um atendimento de 10 ambulatórios com uma demanda reprimida. Recentemente foram chamados 5 geneticistas, mas só 3 assumiram porque realmente geneticistas são raros no Brasil, né? Mas talvez nós tenhamos uma das maiores concentrações de geneticistas do Brasil, fora o sudeste do país, o sul. Nós estamos hoje com as novas concentrações, são 8 geneticistas dentro de um grupo que começou então com um serviço isolado. Eu comecei no HMIG. Hoje, em 2007, foi criado um núcleo de genética, que tem tanto a parte clínica quanto a parte de diagnóstico laboratorial. O Nathan participou dessa fase de construção, de formação lá dos grandes laboratórios de diagnóstico. E hoje nós temos em torno de 40 pessoas dentro do núcleo, articuladas em fazer diagnóstico de leucemias, todas as leucemias que também são doenças raras, né, da rede. A triagem neonatal, que também, se for somar cada doença rara que foi de erros inatos do metabolismo, mas no total levou à criação de um projeto distrital. Nós estamos dentro do Programa Nacional e do Programa Distrital da Lei 4.990 de testes de triagem ampliada, que é a primeira no país em rede pública. A gente está com um projeto de extensão oferecer ao pessoal da rede particular. Por quê? Porque, na verdade, a rede pública tem toda uma logística para atender a criança, mas na rede particular eles pagam para fazer, mas depois a criança fica solta sem a interpretação dos resultados. E o importante é a interpretação do resultado e o tratamento depois multidisciplinar, né? Então, são 4.500 crianças mês que nós estamos atendendo só de triagem neonatal, a cobertura de 95% do Distrito Federal. E além das outras doenças raras, nos 9 ambulatórios de genética clínica, que não é só no Hospital de Apoio, tem no Hospital de Base, no HMIB e possivelmente agora um no HMAN junto com o Cris Down, que é do novo projeto que abriu lá, que é da doutora Moema, a gente mandava para 905, né? Como ela agora expandiu, ela também é outra lutadora, junto com os pais de crianças com síndrome de Down, ela conseguiu colocar um verdadeiro núcleo integrado no HRAM. Então a gente vai colocar um ambulatório especializado lá para completar a equipe. Então, assim, dia a dia a gente está avançando e aí combinou eu acho que assim, foi o trabalho das associações, do Rogério, com processos que a gente teve até uns críticas de processos, né? Foi um diálogo meio difícil no começo, né? Porque eu gosto do diálogo e não de processo.
Ele começou meio atravessado em vez de diálogo, né? Então, mas a gente chegamos aqui, né? Chegamos aqui. E eu acho que isso ajudou a pressionar os gestores da rede pública de saúde. E eles culminaram com a criação da primeira coordenação nacional de doenças raras, dia 4 de março. Então, foi a primeira no país, embora tenha um projeto na Câmara, tenha um projeto no UNB, tenha um projeto na própria Ministério da Saúde, criação de centros de referência de autismo e outras doenças raras. A Secretaria, mais de uma vez, é uma frente, tanto na criação do núcleo de genética, que é o primeiro em rede pública do SUS no país. O de genética. O núcleo de genética, o primeiro em rede SUS no país. Os outros estão sim nas universidades, mas não é um SUS integrado de atendimento num fluxo logístico de atenção básica, primária e terciária, né? Então, dentro da rede nós temos isso desde 2007. Um diagnóstico, inclusive, citogenético, molecular, dentro de um fluxo SUS, exclusivamente SUS. E a triagem neonatal ampliada, que passou a fazer parte do núcleo, também é SUS, e é ampliado para 27 patologias raras. Então, são doenças metabólicas graves, tratáveis. E agora, com a coordenação de doenças raras, veio culminar, então, esse apoio a essas associações, que são milhares de associações, são milhares de doenças, né? Na verdade, são de doenças dismórficas, que são assim, tenha defeitos, cada 3 a 4% de recém-nascidos nasce com defeito congênito. Por aí vocês já veem que é realmente muito grande. E das doenças metabólicas, em torno de 500 a 1.500 recém-nascidos. Isso acaba culminando com uns 10%